É engraçado, é interessante você falar isso do pecado original, porque a Eva só se tornou representante do pecado original no século IV da Era Comum, com Orígenes. Antes disso, a ideia de pecado era outra, era Gênesis 6, era a narrativa dos filhos de Deus que viram as filhas dos homens e se apaixonaram por elas, ou seja, os Elohim, né, as entidades divinas, que viram as mulheres e se apaixonaram e tiveram relações. Então, o sexo de seres divinos com mulheres, Aí que cria o era problema dos gigantes andando sobre a terra, e aí isso, essa narrativa que é a narrativa do pecado original anterior a Eva. Porque só com Orígenes é que Eva se torna a figura do primeiro pecado. Então, e antes do daí tem um século IV, problema era esse o problema. depois para os judeus, porque aí vão Uhum. dizer que pessoas estão fazendo sexo com as pessoas erradas, que pessoas de pessoas. É. Gente, Então, é tão problemático isso que na carta de Judas, uma carta que está antes do livro de Apocalipse ali, é citado o sexo com anjos. Lá no Novo Testamento, mas espera aí, qual a mentalidade? Isso estava tendo problema na igreja com isso, do controle é sexual. ainda pior do que isso. Tem uma teórica que eu gosto muito, chamada Amanda Palha, que é uma mulher trans comunista maravilhosa, que agora é autonomista, e ela fala assim: se a gente quiser entender a política, e se a gente quiser entender a política macro, se a gente quiser entender a política macro, as religiões e as opressões político-econômicas como um todo, a gente precisa Uhum. entender a política do sexo. Porque se você for ver, tudo vai e volta para as políticas do sexo. Como elas organizam, a forma que as pessoas vão organizar o dinheiro, porque tudo tem a ver com parentesco, com quem você casa, com quem você não casa, e como você produz o dinheiro, e como você divide esse dinheiro, está na origem das opressões econômicas que a gente tem. Uhum. Quem você vai deixar escravizar por quem também tem a ver com quem você deixa transar com quem e da onde você cria. Por exemplo, a ideia de que judeus seriam impuros também tem a ver com a ideia de que eles fazem sexo com seres divinos, com seres não divinos, mas não terrenos, ou seja, não humanos. E aí Uhum. você vai criar. Isso daí está no Mein Kampf, tá? Está no Minha Luta do Hitler. As pessoas criam uma série de narrativas a respeito da desumanidade das pessoas a partir das perspectivas de sexo, de gênero do que seria humano e não humano, do que seria a natureza divina, boa, má, bela e do bem, através Uhum. do sexo, gênero e as organizações políticas. Entende? Então, Sim. assim, ela sempre, a Amanda Palha sempre fala, as próximas fronteiras que a gente vai ter que enfrentar são as fronteiras do gênero e do sexo, porque é o que a galera usa para poder determinar se as pessoas são boas ou não. O povo não Uhum. entende o avanço de igrejas fundamentalistas e evangélicas e de como elas conseguem facilmente organizar os ódios das pessoas, como, por exemplo, uma situação de saúde como a monkeypox, que é a varíola do macaco. O vetor da varíola do macaco nem é o macaco, na verdade, seria, de repente, um roedor ou algum bicho intermediário entre o macaco e o homem, e as pessoas estão falando dele como se fosse uma IST, e de repente se transforma em uma doença de pessoas gays. E pessoas hétero não estão tendo vacina, não estão tendo tratamento, e você já tem, sei lá, quantas milhares de pessoas no mundo contaminadas por uma doença de contato. É uma doença de contato, não é uma IST. A própria Uhum. OMS está distribuindo desinformação para as pessoas. Então, Sim. tem gente com monkeypox andando no transporte público, fazendo entrega de McDonald's, quando uma doença de contato extremamente contagiosa pelo contato das lesões, tem gente com lesões visíveis não sendo tratados porque não são homossexuais. Uhum. Por quê? Porque a política do sexo está mandando nas políticas públicas, inclusive de saúde e de bem-estar público. Então, as nossas próprias políticas de bem-estar coletivo e público estão sendo turvadas porque as pessoas têm uma série de preconceitos sexuais que mexem mais com os afetos do que com o bom senso. Sim. E tudo isso Foi o. vem de um monte de historinhas da carochinha como essas que a gente está contando aqui, que são o quê? São narrativas religiosas de mais de 10 mil anos atrás. E que colocam a mulher como a vilã
das problemáticas, a caixa de Pandora, e todas as narrativas assim, que foram as mulheres que seduziram os anjos. Com um colar de caveiras, a caixa de Pandora, e a mulher que mata todos os... que corta o cabelo do cara que tem todo o poder dado por Javé. Qual é a diferença entre essas mulheres? Exceto o fato de que todas elas foram extremamente mal sucedidas em fazer as coisas em prol do Deus do bem, nesse momento.